A paz do Senhor a todos vocês. Mais um dia, mais uma oportunidade de nós meditarmos na palavra do Senhor, porque é a palavra de Deus que nos dá força, que nos dá ânimo e que nos dá coragem para continuarmos, nos dá coragem para nós enfrentarmos as situações difíceis que têm vindo contra as nossas vidas, amém? E é isso que nós queremos falar hoje, sobre como reagir a situações difíceis que tentam nos paralisar, que nos ameaça, como que nós devemos reagir? Amém? É isso que nós vamos aprender hoje, aqui com Josafá, o rei Josafá. Amém? Abra sua Bíblia aí, no segundo livro de Crônicas, no capítulo 20, nós vamos estar lendo aí do versículo 1 ao versículo 6, que diz assim, olha: depois dessas coisas, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do Mar Morto da Síria. Eis que eles já estão em Hazazon-Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor, e proclamou um jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor, e também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Olha que coisa linda, queridos. A partir do momento que Josafá ficou sabendo dessa batalha, dessa luta, dessa dificuldade contra a vida dele ali, o que ele faz? Ele vai buscar o Senhor. Veja que Judá ali, ele estava passando um momento muito difícil. Eles estavam sendo liderados ali pelo rei Josafá, e estavam vindo contra eles ali um povo muito forte, um povo muito numeroso. Vejam que eram 3 reis que se levantavam ali contra eles. E Josafá foi um dos melhores reis de Judá. Ele foi um homem temente a Deus. Vamos ver isso na palavra do Senhor? Lá em 2 Crônicas, no verso 17, no capítulo 17, do versículo 3 ao 6, diz assim, olha: o Senhor esteve com Josafá. Olha que coisa maravilhosa. Porque ele andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou os Baalins. Pelo contrário, buscou o Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. O Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo Judá deu presentes a Josafá, de modo que ele teve riquezas e glória em abundância. O coração dele se tornou ousado em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os lugares altos e os postes da deusa Aserá que havia em Judá. Olha, que lindo, queridos. Veja que Josafá foi assim um homem temente a Deus, né? Ele foi um homem bem sucedido. E por que ele foi bem sucedido? Porque ele era temente ao Senhor, ele servia a Deus com integridade de coração, né? E por conta disso, ele foi tremendamente abençoado. Mas, tem um mas aí. Só que, contudo, todavia, o que aconteceu? Quando nós chegamos nesse capítulo 20, que nós lemos no início, uma nova etapa na história de Josafá se inicia. Veja que mesmo ele sendo um homem abençoado, um homem fiel a Deus, temente a Deus, ele teve que enfrentar
esta dificuldade, assim como eu e você também temos que enfrentar dificuldades. O que eu quero dizer com isso? Mesmo quando eu e você somos fiéis ao Senhor, mesmo quando nós fazemos coisas direitinho, fazemos tudo certinho para agradar a este Deus, mesmo buscando a Deus com integridade de coração, coisas ruins podem sim acontecer comigo e com você. O levante, querido, está também aí contra a minha vida e a sua vida. O inimigo se levanta também contra a minha vida e contra a sua vida. Veja, nós podemos estar na presença de Deus, podemos servir ao Senhor, podemos ser aprovados por Deus. Isso não quer dizer que nós estamos livres das dificuldades, de passar por situações complicadas, assim como Josafá ele estava passando. Veja só que havia uma grande multidão vindo contra ele. Para quê? Para dominá-lo. Então nós vamos ver qual foi a reação de Josafá. Nós vamos aprender algumas lições aqui com Josafá para nós podermos aplicar em nossas vidas também. Veja que ele teve uma reação inicial. Qual foi a reação que Josafá teve quando a luta veio contra a vida dele, quando o levante estava contra a vida dele? Veja lá no verso 3, diz que então Josafá teve medo. Veja, queridos, que o medo, ele faz parte das nossas vidas. Mas uma coisa que nós não podemos fazer e deixar acontecer é que este medo venha nos dominar. Algumas pessoas ficam até imóveis e paralisadas por conta do medo, se desesperam, até abandonam tudo, fogem, né? Mas a palavra diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Amém? Então, Josafá, ele teve medo, mas logo em seguida, ele buscou o Senhor. Veja que ele não ficou paralisado no medo. Ah, meu Deus, estão vindo contra mim. Não, ele teve medo, mas em seguida, logo em seguida, o que ele faz? Ele buscou ao Senhor. Então, veja, todos nós estamos sujeitos a passar por aperto nesta vida, que a princípio pode até nos amedrontar. São situações adversas, queridos, que podemos passar, sei lá, um diagnóstico que não estávamos esperando, uma porta que se fecha, uma situação financeira difícil, um conflito em meio à família. Muitas vezes ficamos tão perdidos, sem saber para onde ir, o que fazer, aguardando algo da parte do Senhor, né? E o que nos põe, muitas vezes, são situações também que vêm e nos colocam o quê? À prova, para que vejamos qual é a nossa reação, qual vai ser a nossa reação diante dessas dificuldades, dessas situações, desses levantes contra as nossas vidas, né? Veja que as coisas podem mudar de uma hora para outra, assim como mudou na vida de Josafá. Veja que estava tudo bem com Josafá. Ele era muito querido, ele recebia presentes ali do povo, estava tudo em paz em seu reino, estava tudo em paz em sua casa, mas de repente, querido, muda tudo. Chega uma ameaça. E este é o momento da prova. Quando vem uma ameaça, assim como veio para Josafá na minha vida e na sua vida, quando existe um levante da parte do inimigo, alguma situação difícil também em nossa volta, é um momento de uma prova na minha vida e na sua, para ver como é que nós vamos estar reagindo. O que vai diferenciar uma pessoa da outra são as nossas reações, queridos, a essas situações. Veja que aqui nós aprendemos com ele como reagir a situações difíceis que vai nos ameaçar. Veja que a maior arma que nós temos para reagirmos corretamente é fazermos como Josafá ele fez. É o que? É demonstrarmos o que? A nossa confiança em Deus. É nós corrermos para o Senhor, assim como Josafá. Veja, o Senhor é o nosso socorro. É Ele que é o nosso socorro na hora da angústia, na hora da tribulação. É para Ele que nós precisamos correr. Veja lá no versículo número 9, na parte A. Veja que se algum mal nos sobrevier,
aqui ele falando, né, Josafá falando, ele diz assim: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante deste templo e diante de ti. Olha só. Amém, queridos? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é fazer como Josafá, é correr para a casa do Senhor, é correr para os pés do Senhor, para os braços do Senhor. Somente lá nós vamos encontrar resposta, somente na presença do Senhor nós vamos encontrar o socorro. E quantos, queridos, muitas vezes quando estão passando essas dificuldades, passando por esses levantes na vida, saem da presença do Senhor, deixam de ir congregar, deixam de buscar, deixam de ir para a igreja, ao invés de buscar, de estar lá, de orar, de clamar ao Senhor. Não, faz ao contrário. É aqui, queridos, é na igreja, na presença do Senhor, que nós vamos encontrar força, que nós vamos encontrar ânimo, que nós vamos encontrar uma direção. É na presença do Senhor que nós devemos estar. Para quê? Para clamarmos ao Senhor. Veja aqui, nesse mesmo versículo que nós lemos, no versículo 9, a parte B, ele diz o seguinte, olha: e clamaremos a ti na nossa angústia, tu nos ouvirás e nos livrará. Então é ao Senhor que nós temos que clamar, devemos clamar ao Senhor. Na nossa angústia, é ao Senhor, somente Ele pode todas as coisas. Veja aqui, eu gostaria de ler com você também aqui o Salmo de número 34. Vamos abrir aqui o Salmo de número 34, queridos. É bom nós lermos a palavra do Senhor, porque é a palavra que vai nos dar um norte para as nossas vidas, nos trazer a resposta que nós estamos necessitando. Amém? Então veja que lá no Salmo 34, no verso 17, diz assim, olha: clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas angústias. Veja, queridos, nós clamamos e o Senhor nos escuta, o Senhor nos livra. Por isso não podemos deixar de buscar este Deus. Por isso precisamos correr para os braços do Senhor. E de que maneira nós devemos clamar ao Senhor? Também ensina aqui no capítulo 9 de 2 Crônicas, veja, lá no versículo 6, de que maneira eu tenho que clamar ao Senhor. E disse Josafá: ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Veja, queridos, nós precisamos clamar ao Senhor como? Reconhecendo o Senhor como soberano, Deus todo-poderoso, Deus que governa toda a terra, Deus que está nos céus e governa toda a terra, sabendo que não há quem possa resistir a este Deus. Precisamos reconhecer também que não podemos resolver coisa nenhuma com a nossa força, com a nossa inteligência. Josafá foi muito sincero aqui também no versículo 12. Veja, queridos, o que ele diz aqui no versículo 12, na parte B e C, que diz assim, olha: porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não há força em nós, queridos, para enfrentarmos as batalhas que se levantam contra as nossas vidas. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Olha só, que coisa maravilhosa, nós não sabemos. Veja que Deus, Ele ouve o nosso clamor e Ele levanta também, quando Deus Ele ouve o clamor ali de Josafá, Ele levanta um profeta para trazer uma palavra de orientação. Lá no versículo 13 até o versículo 15, veja só o que ele diz, olha: Deus responde a oração. Você está precisando de uma resposta do Senhor? Você está precisando de uma direção de Deus? Olha aqui a direção para a sua vida, a resposta para a sua vida. Aí ele diz assim, lá no 13, ele diz assim:
Todos os homens de Judá estavam em pé diante do Senhor, com as suas crianças, suas mulheres e os seus filhos. Então, no meio da congregação, o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, que é filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. Jaziel era um profeta e ele disse o seguinte: escutem com atenção, todo Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá, assim diz o Senhor, não tenham medo, nem se assustem por causa desta grande multidão, pois esta batalha não é de vocês, mas é de Deus, Deus. Então Deus está trazendo uma resposta também para mim e para você. Ele diz assim: olha, não tenha medo, não se assuste por conta dessa dificuldade, desse levante. Não se assuste, queridos, por conta disso que você está passando, porque ele diz o seguinte: a batalha não é de vocês, a batalha é do Senhor. Veja, eles se prostraram, eles se renderam diante do Senhor, diz ali no versículo 18, e não dos problemas. Muitas vezes a gente se prostra diante dos problemas, a gente se entrega para os problemas, a gente se entrega nas mãos do inimigo, a gente começa a dar ouvido para aquilo que o inimigo ele quer que a gente ouça, que não vai dar certo, que o que está acontecendo, que nada dá certo na minha vida, agora que eu estou com o Senhor, agora que eu estou buscando ao Senhor, por que essas coisas estão acontecendo? Então o inimigo fala tudo isso na minha mente, mas eles se prostraram diante do Senhor, e não diante dos problemas, e nem diante dos inimigos. Veja que no versículo 19, eles se puseram a louvar o Senhor. Veja só, eles não tinham vencido a batalha ainda, não. E mesmo assim, eles louvaram ao Senhor. E muitas vezes eu e você, nós queremos ainda primeiro contemplar a vitória e depois agradecemos, não é assim? Mas está errado. Nós precisamos primeiramente já louvar, já agradecer, crer. Isso é fé, é nós já enxergarmos aquilo que nós não estamos vendo, mas sabendo que Deus já está ali na direção de todas as coisas, mesmo eles não vencendo, eles não tinham vencido a batalha ainda, nem sabiam se iam vencer esta batalha, mas mesmo assim, eles louvavam ao Senhor, e esta deve ser a nossa postura frente a uma dificuldade, queridos. Esta deve ser a minha postura e a sua. Ao invés de nós reclamarmos, ao invés de murmurarmos, de ficarmos choramingando, amém? Não, nós precisamos louvar. Tá difícil? Louve ao Senhor. Tá difícil? Clame ao Senhor, louve ao Senhor, adore ao Senhor. E isso trouxe para eles uma força e uma coragem. E vai trazer para mim e para você também. Não espere ganhar, não espere chegar à vitória, já louve desde já. Agradeça a Deus desde já por aquilo que Deus vai fazer na minha vida e na sua vida. E veja que na manhã seguinte eles obedeceram à ordem do Senhor e eles foram ao encontro dos inimigos. Eles foram ao encontro dos inimigos e Josafá chama a atenção deles para eles crerem no Senhor e na sua palavra. Isso está lá no verso 20, quer ver? Lá no versículo 20, vamos ler a palavra do Senhor. Ele diz assim, olha, Josafá, para animar o povo, para deixar o povo mais animado, ele diz assim, escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém, creiam no Senhor, seu Deus, e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor e vocês serão bem-sucedidos. Ele diz, creiam, tenham fé, não duvide. Deus está com você. Então não retroceda, continue firme olhando para o Senhor. Queridos, porque se nós não crermos, nós vamos desagradar ao Senhor, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. Veja, nós podemos clamar, nós podemos orar, podemos louvar, se prostrar, mas se nós não crermos, se deixar a dúvida entrar,
de nada vai adiantar, queridos, de nada vai adiantar eu orar, eu clamar, eu gritar, se eu não acreditar naquilo que Deus ele pode fazer na minha vida e na sua vida. Por isso nós precisamos crer no Senhor e crer na sua palavra, que é a verdade. Deus não é o homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, queridos. Então veja que por causa desta postura de Josafá, qual foi o resultado que ele obteve aí? Deus manda a sua palavra através do profeta, que é a solução, é a verdade, é a direção, é a lâmpada para o caminho, é aquilo que vai iluminar, amém? Porque Deus ele fala que ele vela pela sua palavra, para quê? Para cumpri-la. Se ele mandou a palavra, se Deus está falando, é porque ele vai cumprir isso na minha vida e na sua vida. Veja que não foi, queridos, o milagre primeiro, não foi o milagre primeiro. Primeiro foi o que? A palavra. Deus manda a palavra, usando a vida do profeta ali. Não tema, porque essa batalha é do Senhor. Amém? Então veja que o milagre foi consequência da palavra. Eu não preciso ver para crer, eu preciso crer, e aí sim eu vou contemplar a vitória. Veja que os sinais, queridos, seguem aqueles que creem na palavra. Por isso eu não posso duvidar, eu preciso crer, eu preciso acreditar. Amém? Então, veja que no versículo 15, aqui desta palavra, ele traz para nós, Josafá traz para nós algo, para nós não desanimarmos. Veja, ele traz um consolo para a nossa vida aqui também, tanto para eles lá como para nós. Ele diz assim, no 15, aquilo que o profeta mesmo disse: escutem com atenção todo Judá, moradores de Jerusalém, e você também, rei Josafá, assim diz o Senhor, não tenham medo, nem se assustem por causa desta grande multidão, pois esta batalha não é de vocês, mas ela é do Senhor. Isto é um consolo para eles ali, e é um consolo para a minha vida e para a sua vida. E depois disso, depois desta palavra de consolo, Deus ele traz uma estratégia. Ele traz uma estratégia ali no verso 16, que diz assim, olha, amanhã vocês irão ao encontro deles. Eis que eles virão pela ladeira de Ezins, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Então veja que Deus primeiro ele consola, e Deus ele vem e ele traz uma estratégia. Ele não fala para o povo fugir, ele fala para o povo enfrentar. Não se esconda, não fuja, enfrenta, vocês vão enfrentar. Ele manda enfrentar ali o inimigo, amém? Então, nós lembramos ali da passagem de Davi e de Golias. Davi tão pequenininho, Golias tão grande, e Davi vai e enfrenta, queridos, vocês conhecem a passagem ali, ele foi ali em nome do Senhor dos Exércitos e ganhou aquela batalha, derrubando, e olha que quando ele lança a pedrinha bate na testa. O normal, o que é? A pessoa cair para trás, não é verdade? Mas Golias cai para frente, diz a palavra do Senhor. Por quê? Porque Deus, a batalha é do Senhor, não é minha, não é sua. Então nós temos que encarar o inimigo de frente e não fugir dele. E isto é uma prova de confiança, porque quando nós fugimos, as coisas pioram, a situação piora. Quando nós não enfrentamos, parece que vai crescendo a situação, parece que aumenta, vai virando uma bola de neve. Por isso eu e você precisamos enfrentar, sabendo que nós não estamos enfrentando sozinhos. Lá no versículo 17, ele também traz uma orientação, ele diz assim, olha, neste encontro, vocês não precisarão lutar, neste encontro com o inimigo, né? Vocês não precisarão lutar, tomem posição, fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará. Olha que coisa mais linda, queridos. Ele orienta, ele diz, tome posição, não retroceda, sejam firmes, em frente, permaneçam firmes, não retroceda, não desista, não voltem para trás. Vocês não estão sozinhos, o Senhor está com vocês. Veja que se Deus está comigo,
Quem será contra mim, diz a palavra do Senhor? Se Deus ele está com você, queridos, quem vai ser contra você? Amém? Então, veja que para nós terminarmos, diante de todas essas, dessas promessas que Deus ele tem para a minha vida e para a sua vida, o que é que nós precisamos fazer? Qual é a minha postura e a sua? É nós acreditarmos, é nós fazermos a nossa parte de confiar, de obedecer, de crer verdadeiramente. Amém? Lá no verso 20, quero ler com você de novo. Aqui diz assim, olha, na manhã seguinte, levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá se pôs em pé e disse: escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém, creiam no Senhor seu Deus e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor e vocês serão o quê? Bem-sucedidos. Então, para nós sermos vitoriosos, nós precisamos o quê? Obedecer a ordem, obedecer a palavra, acreditar naquilo que está sendo falado, amém? E isto vai nos trazer paz, assim como trouxe para eles também. Veja lá no versículo 30, que diz assim, olha, assim, depois de tudo aquilo que aconteceu, depois deles seguirem a ordem ali do profeta, de Josafá, deles acreditarem, assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe deu repouso por todos os lados. Isto vai trazer paz para mim e para você. Quando nós acreditamos, quando nós descansamos no Senhor, Deus ele dá paz por todos os lados, em todas as circunstâncias. Então, amados, creia somente, ouça a palavra do Senhor e obedeça, e você obterás a vitória. Amém? É esta palavra que o Senhor colocou aqui em meu coração para nós meditarmos, porque lutas virão, medo nós vamos sentir, mas nós não podemos deixar com que que esse medo venha nos dominar. Por quê? Porque sabemos que Deus ele sempre traz um escape para a minha vida e para a sua vida, amém? Vamos orar nesta hora, amém? Feche seus olhos agora. Papai, muito obrigada, Senhor, por esta palavra, pela tua verdade, papai. Sabemos que nós não estamos sozinhos nesta batalha, Senhor. O inimigo ele pode se levantar, muitas situações, Senhor, pode vir contra as nossas vidas, mas maior é o Senhor que está conosco, é o Senhor que nos dá força, é o Senhor que nos dá ânimo, é o Senhor que nos dá coragem, papai amado. Por isso, Senhor, meu Deus, eu clamo agora por estas vidas que estão assistindo este vídeo agora, papai, que estão juntamente comigo aqui. Eu clamo, Senhor, pela tua unção, que a tua unção esteja sobre todas essas vidas, Senhor, quebrando todo o jugo, Senhor, guardando a mente, guardando os pensamentos, papai, guardando os sentimentos, papai amado. Senhor, abençoa, Pai, todo o levante do inimigo contra a vida deles, contra o lar, contra a família, contra os casamentos, ó Pai. Ó Senhor, em nome de Jesus, que caia por terra, que seja destruído. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, eu profetizo agora a vitória, a bênção, Senhor, meu Deus, a aliança restaurada contigo, a aliança dos casamentos restaurados, papai amado. Ó Deus, entra nesta casa, entra neste lar, papai amado, porque aonde o Senhor entra, algo de bom acontece, Pai. O mal tem que sair, o mal é dissipado, Senhor. Pai, a tua palavra, Senhor, meu Deus, traz força, a tua palavra traz ânimo e coragem para nós não retrocedermos, para nós não desistirmos, papai. A tua palavra também traz cura física, cura espiritual, cura emocional, papai. Por isso eu declaro agora a cura, tanto física, emocional, Senhor, meu Deus e meu Pai amado, espiritual, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, meu Deus, nós te pedimos e já cremos na vitória, porque tudo é para a tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Que esta palavra
possa ter aí te levantado, te animado, amém? Continue olhando para essa palavra, medite em todo este capítulo 20 aí, nessa passagem do rei Josafá, e Deus vai falar muito mais com você também, amém? Que a paz que excede todo entendimento esteja sobre a sua vida, a sua casa, o seu lar, seu coração, e que Deus continue te abençoando grandemente, em nome de Jesus, amém?